Graça e paz, amados irmãos. É um culto de adoração ao Senhor que nós estamos começando agora. E queremos começar isso levando o nosso pensamento até Deus, ao trono da graça de Deus. Abaixe sua cabeça aí onde você está, se você puder se reunir com a sua família. E leve seu pensamento até o trono da graça de Deus. Reúna-se com algumas pessoas para buscá-lo. Vamos orar, pedir para a Ana Clara orar, falar com o Senhor. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia. Abençoe a nossa família. E abençoe a família de toda a igreja, abençoe também a nossa igreja e todos que estão vendo esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei do mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Tua palavra, A Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos nos unir em oração mais uma vez e nós vamos estar intercedendo a Deus por tantas vidas que estão precisando, né? Tantas vidas, famílias que estão enlutadas, que perderam seu familiar. Nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando também pelos profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, né? Que Deus possa estar abençoando a vida deles, que eles estão em linha de frente lá, né, cuidando desses pacientes. Nós vamos estar orando pelos nossos governantes, para que Deus dê sabedoria, né, nesse momento, para que a gente possa passar logo por tudo isso, né, e clamando a Deus pela sua vida, pela sua saúde, né, agradecendo a Deus pela sua saúde, que graças a Deus está tudo bem, né. Nós vamos estar orando também por tantos pedidos que nós estamos recebendo, né, no nosso grupo de oração. Nós vamos estar orando nesse momento pelo Fábio, pela Rebeca, né, pelo irmão Gilson e por tantos outros que agora eu não me recordo, mas o Senhor sabe. Então, nesse momento, eu vou pedir para você dar a mão à pessoa que está do seu lado e começar a clamar ao nome do Senhor Jesus. Clamar pela sua família. Entrega a Deus a sua saúde, agradece a Deus pela sua saúde. Clama ao Senhor pelos hospitais, pelos enfermeiros, pelos médicos. E nós vamos estar orando. Senhor Deus,
Aqui estamos, ó Pai, agradecidos por mais um dia, ó Pai, que o Senhor nos concede, ó Pai. E queremos exclamar, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada família, cada lar nesse momento, ó Pai. Esteja abençoando a saúde de cada um, restaurando a saúde de cada um, ó Pai. Abençoe a família, ó Pai, daqueles que estão com esse vírus, ó Pai. Abençoe o Fábio, a Rebeca, ó Pai. Abençoe o Gilson, ó Pai. Abençoe o Pedro, ó Pai, do Alessandro e da Cristiane, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado deles, ó Pai. Eles têm se recuperado bem. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem falado conosco, ó Pai, durante esse momento que a gente fica assustado, ó Pai, mas confiantes em Ti, ó Pai. E nós cremos, ó Pai, que isso tudo logo vai passar, ó Pai. A Tua palavra, ó Pai, nos diz que não devemos temer, ó Pai. Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque a Tua graça nos basta a cada dia, ó Pai. Então, ó Pai, estende seus olhos para nós, ó Pai. Estende, ó Pai, enxuga as nossas lágrimas e acalma o nosso coração, ó Pai. Porque a cada dia, ó Pai, nós precisamos muito de Ti, ó Pai. E é isso que eu te peço, ó Pai, e já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. De fato, nós cremos que é Cristo quem está conosco, Cristo é quem traz a paz, Cristo é quem pode nos consolar em toda e qualquer circunstância. Por isso que o hino do cantor cristão, de número 395, diz isso. Cristo satisfaz. É a presença de Cristo que nos satisfaz. Nós vamos louvar o Senhor com o ensino agora. Queria convidar você para se juntar a nós nesse momento de adoração e louvar ao Senhor conosco. Cristo satisfaz. 395. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, por quanto crente tem eterno gozo do Senhor, por desfrutar do seu amor. Com Cristo estou contente,
Dando continuidade, irmãos, a esse momento de adoração maravilhosa do nosso Deus, nesse dia que é dia do Senhor, dia que separamos para adorá-lo, independente do lugar que nós estamos, dia que nós estamos buscando a presença do nosso Deus, nós não podemos deixar de estudar também a palavra que nos alimenta, a palavra que é o pão nosso de cada dia, a palavra que é o próprio Senhor Jesus falando, alimentando, restaurando os nossos corações. Quero convidar você a um estudo breve do texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do verso 45. Então, Lucas 11, 45, ele vai nos dizer assim, e eu vou depois fazer alguns comentários sobre aquilo que o apóstolo vai que o escritor vai separar da fala de Jesus. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofende a nós outros. Mas ele respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que os vossos pais assassinaram. Assim, sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais. Porque eles mataram os profetas, e vós lhes edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-eis profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. A narrativa de Lucas aqui é de uma conversa de Jesus, que vem um pouquinho depois dele já ter denunciado e censurado os fariseus, uma seita chamada de fariseus, muito comum na época de Jesus. Ele havia dado uma palavra muito incisiva, muito dura, e com essa palavra, diz o texto, que alguns intérpretes da lei que estavam ali junto com ele também se sentiram ofendidos. Também se sentiram incomodados, né? Por que esses intérpretes da lei se sentiram incomodados? Porque eles se achavam acima do bem e do mal. Eles se achavam o melhor que poderia existir naquela época. As pessoas também os achavam assim. Muitas pessoas os consideravam pessoas de bem, pessoas afinadas, ajustadas com os costumes, pessoas que não fugiam das regras e dos rituais, só poderiam ser pessoas boas. E Jesus não os via da mesma forma. Uma coisa me chama a atenção e deve chamar a sua atenção nesse dilema. Nem sempre aquilo que nós pensamos a nosso respeito é o que Deus pensa ao nosso respeito. Nem sempre aquilo que as pessoas chamam de bem, de correto, de valor, é realmente um valor para Deus. Nem tudo aquilo que as pessoas chamam de direito, de certo, diria até mais, de humano, é realmente aquilo que Deus pensa da mesma forma. A nossa opinião e a de Deus têm que ser confrontadas de forma que a nossa se submeta à de Deus. E esses homens, ao se sentirem incomodados, tiveram a oportunidade de perceber que os valores daquela época estavam invertidos. Assim como nós hoje temos a oportunidade de parar para pensar se nós não estamos chamando de bem algumas coisas que não são tão boas assim. Se nós não estamos considerando o mal também, e essas coisas não são tão mais assim, eu vou prolongar a minha fala e talvez você vai entender um pouco melhor. Como eu ouvia recentemente numa outra pregação também, Jesus diz que nós não devemos lançar
pérolas aos porcos, mas um pregador falava, e eu achei interessante a fala dele, só não podemos nos apressar em dizer o que é a pérola e identificar quem são os porcos, porque essa pressa pode nos levar a vacilar, porque o nosso conceito é subjetivo. Só há uma regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Só há uma opinião que deve ser sobre todas as outras, que é a de Deus, e não podemos nos apressar. Quando os intérpretes da lei fizeram isso, Jesus diz, ai de vós também. Por quê ele disse isso? Porque vocês edificam os túmulos dos profetas. Quando vocês fazem isso, vocês são cúmplices dos vossos pais, ou seja, dos antepassados, dos seus ancestrais, que mataram esses profetas. Olha só que coisa interessante a colocação de Jesus. Era comum naquela época os intérpretes da lei, os fariseus, fazerem homenagens sobre os túmulos dos profetas, criarem ornamentos, enfeitarem, e de certa forma, com isso eles faziam um falseamento, falseavam o evento, davam uma característica outra para aquilo que tinha sido de fato um assassinato. Eles encobriam um assassinato. É essa a palavra de Jesus. Vocês estão se tornando cúmplices de um assassinato quando vocês edificam esse túmulo, embelezam, adornam, enfeitam esse túmulo, sem considerar o que de fato aconteceu. Vocês se tornam cúmplices dos vossos pais e se tornam aqueles que aprovam isso. E ratificando o assassinato, vocês acabam mudando a nomenclatura. Vocês dão um nome bonito para uma coisa feia. Vocês dão uma característica bela para algo que é realmente feio. E isso era a denúncia de Jesus aos intérpretes da lei, e é algo que deve ficar muito claro para mim e para você nesse tempo tão ímpar, tão singular em que a gente está vivendo. Recentemente, exatamente uma semana atrás, nós comemorávamos o Dia do Exército Brasileiro, de uma das forças da nossa nação tão importante. E eu de maneira nenhuma levanto aqui uma fala contrária ao poder dessa força, ou dizendo que nós não deveríamos ter. Pelo contrário, eu legitimo, eu concordo. E aquilo que eu vou falar não é contra a força, de maneira nenhuma, por favor. Mas justamente naquele dia, um grupo de pessoas, uma minoria de pessoas, impulsionadas por uma minoria de líderes, que não tem nada a ver com a força militar, que não tem nada a ver com o exército, na verdade até, vamos dizer assim, maculando a boa e a bela imagem do exército, faz uma manifestação no mínimo estranha, uma manifestação no mínimo esquisita, aonde ao invés de simplesmente homenagear, celebrar, reconhecer o valor que a força tem, a Força Armada tem para a nação e que esses homens valiosos têm para a nação, fizeram na pauta das suas críticas e nas suas reclamações pedidos, anúncios e levaram bandeiras que não são apenas antidemocráticas. Levantaram bandeiras contra a própria lei e a ordem do Brasil, contra a Constituição brasileira, mas muito acima disso, irmãos. Eles falsearam, eles adornaram túmulos. Eles fizeram assim como os intérpretes da lei, deram a sua própria interpretação para aquilo que foi um assassinato, para aquilo que foi uma história mal resolvida na história do Brasil. Eles não apenas mudaram completamente a proposta da celebração, como eles se tornaram cúmplices, eles se tornaram adeptos, eles confirmaram o valor, a importância que teve um fato dentro do regime militar que apoiava a tortura, por exemplo, que apoiava a truculência e a morte sem o devido julgamento. Nós no Brasil não temos pena de morte. E se mortes ocorreram durante um processo desse, isso deveria se averiguar. E quando alguém
defende um processo legitimando o que isso propõe, evidencia que essa pessoa está adornando um túmulo, evidencia que essa pessoa está enfeitando, está falseando essa proposta e com isso se tornando cúmplice de algo assim. Eu não quero me ater a esse tema, eu quero chamar a sua atenção para o todo da mensagem de Jesus. E se essa pessoa ainda é um cristão, isso se torna mais grave ainda. Porque a mensagem de Jesus ela é totalmente vida. A mensagem de Jesus é totalmente justiça. E é uma justiça que atravessa, que supera e sobrepõe-se à nossa justiça. Quando cessa a nossa justiça, é que chega a justiça de Deus. Então não cabe nunca a nós definir justiça sem que a justiça de Deus se estabeleça muito antes. O limite deve ser sempre o valor do ser humano acima de todas as coisas, o valor da vida acima de todas as coisas. Isso tem que ficar muito claro. E parece que, de alguma forma, isso, dentre aquele pequena multidão, aquela pequeno conglomerado de pessoas, aproveitando um dia fatídico, se pronunciaram dessa forma e isso nos entristece demais. Nos entristece também e devemos orar pelo nosso presidente, porque apesar de não ter apoiado, poderia ter aproveitado aquela oportunidade para correção. Nos entristece também porque existem outras camadas espalhadas pelo globo terrestre que não conseguem reconhecer a necessidade de uma veracidade, de uma verdade sobre os fatos. Jesus então denuncia isso e ele faz-nos pensar que, na verdade, em todo o tempo da história, vozes foram levantadas, homens foram levantados como vozes proféticas para tentar levar a sociedade a olhar para Deus. Homens de bem, mulheres de bem foram chamados por Deus para serem ícones, para serem luminares nesse mundo. E ele cita que desde a fundação do mundo isso acontece dessa forma. Quando ele cita Abel a Zacarias, ele faz uma citação do primeiro assassinato ao último assassinato antes, pelo menos registrado, último assassinato de um sacerdote antes do início da era cristã, do Novo Testamento, do novo momento da nova aliança. E desde esse início, desde a fundação do mundo, sempre existindo não só a figura da voz profética, da voz que é a intimidade com Deus, da voz daquele que aponta para a vontade de Deus na vida do homem, lado a lado dele, um assassino. Lado a lado dele, um desejo de silenciar essa voz. Lado a lado, um ato de dissimulação de alguém que adorna, que enfeita um túmulo, que assim como os intérpretes da lei davam um nome bonito para uma coisa feia. Olha, uma coisa feia só tem como ter um nome feio. Isso é matemática, não tem como ser diferente, né? Então, que pensemos seriamente sobre isso, porque não é a lei que define o certo ou o errado. É Deus quem define o certo e o errado. Os valores objetivos têm que estar pautados debaixo da vontade de Deus. E isso é muito importante. Porque se em algum momento a lei que eu obedeço, ela transgride a vontade de Deus, eu devo me colocar como um transgressor da lei. É isso que o apóstolo Paulo fala quando ele diz que o fim da lei é Cristo. Se não pararmos para pensar dessa forma, irmãos, teremos muitos problemas. E um dilema se estabelecerá na nossa compreensão sobre o que é lei e o que devo fazer. Eichmann, que foi um dos braços direitos de Hitler e foi preso na década de 50 para responder a seus crimes nazistas, e foi levado a Israel para um tribunal. Ele escapa dos advogados, escapa das denúncias. É muito interessante você ver isso na história de Hannah Arendt.
onde ela mesma fala sobre como o mal se tornou banal. Eichmann, ele vai ser alguém que enfatiza que ele não tem culpa, mesmo sendo aquele responsável por encher os vagões dos trens de judeus que eram levados para Auschwitz e outros campos de concentração, onde eles seriam torturados e mortos. Ele diz que não tem culpa porque simplesmente ele obedecia ordens. E em algum lugar do nosso coração, podemos às vezes esconder e falsear essa ideia de obediência e acumular na nossa consciência uma ideia de que se nós estamos obedecendo regras, ordens, lei, nós não estamos fazendo nada de errado. Bom, eu quero dizer para você que se a lei, se a ordem, se a regra vai contra a vontade de Deus, você está sim fazendo algo errado. Se vai contra a vida, você está sim fazendo algo errado. Uma coisa outra que eu quero chamar a sua atenção também nessa fala de Jesus, e é muito importante, é que Abel e Zacarias, eles representam um sangue que reclama. Foram assassinatos e representam não apenas a origem do assassinato, mas também apontam para aquilo que pode ser o último ato de assassinato. Quando nós falamos desses assassinatos ao longo da história, também estamos caminhando na história, que apontará para Jesus Cristo, o sacrificado. Apontará para Jesus Cristo, o assassinado. Nesse instante vamos orar, para nós concluirmos esse momento de adoração ao Senhor. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos agradecer ao nosso Deus. Pai, eu te agradeço, ó Pai, pela oportunidade de mais uma vez estar em contato com os meus irmãos. Peço que no nome de Jesus, tua palavra, que ela é sempre boa, tenha semente boa, ela venha a ser semeada nos nossos corações e venha dar frutos que saltem para a vida eterna. Produz, ó Pai, o impacto que o Senhor quer através do Teu Espírito sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Limpa os nossos corações de todo mal. Ajusta-nos a viver e caminhar conforme o Teu querer, conforme a Tua boa e perfeita vontade. E, Senhor, o que couber a nós, o que estiver em nossas mãos para fazer, as chaves que estiverem ao nosso alcance para abençoar, para encaminhar a qualquer pessoa que seja, que o Senhor nos permita ajudar, reconciliar e criar pontes para que as pessoas tenham acesso a Ti, tenham acesso ao bem, tenham acesso ao crescimento espiritual. Torna-nos, ó Pai, auxiliadores, facilitadores das pessoas, um canal de bênção na nossa sociedade, Pai. É o que eu te peço sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha igreja, sobre todos os irmãos que estão nesse instante orando junto comigo, no nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe grandemente. Nos vemos em breve. Em nome de Jesus.